O que é a síndrome de burnout? Síndrome de burnout define os sintomas de exaustão física e mental relacionados ao trabalho. O conceito de burnout foi usado originalmente por Herbert Freudenberger nos anos 70 para nomear os transtornos vivenciados por profissionais de saúde. A palavra burnout pode ser traduzida do inglês como combustão completa ou esgotamento. Essa síndrome é tradicionalmente definida como sendo composta de 3 dimensões: a exaustão emocional, que é a sensação de esgotamento físico e emocional, a despersonalização ou cinismo, que é a reação negativa contra as pessoas que recebem o serviço do trabalho feito, e a baixa realização pessoal, que envolve sentimentos de incompetência e de perda de produtividade. Cada vez mais, a síndrome de burnout é reconhecida como um problema de saúde pública, porque as consequências dela atingem tanto a saúde dos trabalhadores como a economia como um todo. Os números relacionados ao afastamento do trabalho e aos gastos previdenciários são cada vez maiores. Só no Brasil, de acordo com os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome. Mundialmente, o Brasil só perde para o Japão, que possui 70% dos seus trabalhadores sofrendo com essa condição. A legislação brasileira considera o burnout como doença relacionada ao trabalho desde 1999. E apesar do número alto de diagnósticos, a síndrome ainda é subnotificada. O diagnóstico e a definição da doença ainda são disputadas por pesquisadores, profissionais de saúde, sindicatos e empresas, o que deixa ainda mais difícil conhecer o número real de casos. A síndrome de burnout está muito ligada ao que chamamos de estresse. Estresse é uma definição mais ampla dessa sobrecarga física e sentimental. Não se restringe ao contexto do trabalho. Mas, nas últimas décadas, associamos diretamente a palavra estresse ao ato de trabalhar. Chegar ao limite físico e emocional no trabalho tem sido uma experiência naturalizada, quase que esperada por todas as pessoas. Mas isso não pode ser considerado normal. O estresse, sendo essa experiência mais geral de cansaço e sobrecarga, não é a mesma coisa que burnout. Esse último é a categoria criada para definir uma doença, ou seja, o estresse levado ao extremo. O problema é que hoje não sabemos mais distinguir entre as duas situações, porque o próprio ambiente de trabalho é adoecedor e propício para isso. O trabalho é parte essencial da vida humana. É nele que conseguimos nos construir. O produto do trabalho deveria ser um reflexo do nosso ser. Mas não é isso que acontece numa relação de trabalho pautada pela exploração. Salvo raras exceções, ambientes de trabalho são construídos para serem locais de competição, de humilhação, de assédio. O número de denúncias à Justiça do Trabalho só tem aumentado. Casos de assédio moral, sexual e até de trabalho análogo à escravidão são encontrados em todo o país. Depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, somatização, tudo isso gira em torno da síndrome de burnout. Essa síndrome é uma condição psicossocial. Se não entendermos em que contexto ela acontece, não poderemos dar uma solução possível para ela. O tratamento psicoterapêutico oferece estratégias de se lidar melhor com a síndrome. Há tratamento psiquiátrico também. Mas não adianta só pensarmos em termos individuais de cada trabalhador. Se não melhorarmos a relação dele com o trabalho, o problema só tende a piorar, já que ele continuará sendo exposto ao mesmo ambiente adoecedor. O estresse se tornou uma condição crônica e totalmente associada ao trabalho, coisa que não deveria acontecer. Por isso que temos que pensar a síndrome de burnout como um problema sistêmico. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.